Jovem sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos aí para o nosso conteúdo dessa semana. Hoje nós vamos começar com sistema de numeração decimal e vamos aí aproveitar toda essa semana aí para concluir o nosso conteúdo. E na próxima semana já revisão para a nossa provita, né? Nossa provazinha. Então vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos aí para falar um pouco. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nós primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. E hoje nós vamos falar de sistema de numeração decimal. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Nossa disciplina é matemática. Ok? Então vamos lá. Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal originou-se há mais de 2.200 anos na região onde atualmente é a Índia, né? Esse sistema também é chamado de sistema indo-arábico, né? Pois foi criado pelos hindus e aperfeiçoado e divulgado por toda a Europa pelos árabes, certo? Então, como a gente já contou essa história para vocês. Então, os hindus, eles criaram essa simbologia, os árabes deram uma modernização, né? E divulgaram para toda a Europa. E hoje ele é expandido aí para o mundo inteiro, né? Então, o sistema de numeração decimal foi adotado no mundo todo. E é nosso atual sistema de numeração. Então, vamos analisar algumas de suas características, né? Então, características do sistema de numeração decimal. Os símbolos usados para representar os números, eles são chamados de algarismo. Então, cada númerozinho desse aí que você está vendo, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9, cada um deles são chamados de algarismos. Os algarismos indo-arábicos, certo? Então, nós só temos 10 algarismos, né? Esses 10 algarismos, com esses 10 algarismos, você consegue escrever qualquer número. Então, porque são 10 algarismos, né, e eles são agrupados sempre de 10 em 10, esse sistema também é conhecido como sistema decimal, certo? Então, por isso, lá em cima, o título, Sistema de Numeração Decimal. São os 10 símbolos que são usados. E eles são sempre agrupados de 10 em 10. E qualquer número que você queira, ele pode ser escrito na base 10, certo? Então, por exemplo, considerando cada cubinho pequeno uma unidade, né, certo agrupamento recebem nomes específicos. Então, se eu agrupar 10 cubinhos pequenos, ele vai formar uma dezena, certo? Então, 10 unidades corresponde a uma dezena. Se eu agrupar 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Se eu agrupar 10 centenas, eu vou ter uma unidade de milhar, né? E aí você vai aprender o que é ordem e o que é classe, né? Então, esse material dourado aí, ó, para quem não conhece, essa daqui é os cubinhos em pequeno, aqui é a barra, aqui é a placa e aqui é o cubo grande, né?
Então, aquele cubo grande, ele tem uma unidade de milhar, que são 1.000 cubinhos, né? A placa, né, ela tem 10 barras, ou 100 cubinhos. A barra, ela tem 10 cubinhos, né? Então, a cada 10 cubinhos eu tenho uma barra, a cada 10 barras eu tenho uma placa, e a cada 10 placas eu tenho um cubo grande. Então, esse material ele serve justamente para você entender essa coisa da dezena, da centena, do milhar, certo? Então, dependendo da posição, pode representar diferentes valores. Ou seja, o algarismo tem valor posicional ou valor relativo. Por exemplo, o número 13 e o número 31 têm os mesmos algarismos, porém representam valores diferentes. Lembra da história lá dos egípcios? Né? Os egípcios, tanto faz a posição dos símbolos. A posição dos símbolos não altera o número. Já os romanos, né, a posição dos símbolos alterava o número. Então, os humanos, eles detectavam esse valor posicional. Então, dependendo da posição do número, vai mudar o valor, certo? Então, ó, se eu tenho uma barra e 3 cubinhos, então eu vou ter 3 unidades, que é o valor posicional dele de 3, e a barra, uma dezena, que é o valor posicional de 10, certo? Então, 10 mais 3 dá 13. Então, eu tenho 13 cubinhos. Já trocando, né, essa posição aí, eu posso ter um cubinho, que é uma unidade de valor posicional 1, e 3 dezenas. Né? 3 é, o valor posicional é 30. Então, eu tenho 30 mais 1. Então, eu tenho 31 cubinhos. Veja que é diferente. 13 cubinhos e 31 cubinhos. Certo? Então, no sistema de numeração decimal, nós consideramos o valor posicional. Certo? Então, o valor posicional aí é de extrema importância, ok? Da direita para a esquerda, né? Então, você tem que considerar da direita para a esquerda, certo? Direita, esquerda. Então, da direita para a esquerda, a posição, né, de cada algarismo em um número indica uma ordem. A cada agrupamento de 3 ordens forma uma classe. Então, você tem que saber o que é ordem e o que é classe. Ordem é cada posiçãozinha. Então, cada algarismo ocupa uma ordem. A cada 3 ordens, você tem uma classe. Então, observe no quadro como essas ordens e classes são organizadas e como um número pode ser representado nessa classe, certo? Nesse caso, o número escolhido vai ser 2.347.938 unidades, certo? Então, aqui, ó, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, certo? Então, os números crescem assim, nesse sentido. Então, ó, primeira ordem é a ordem das unidades simples, certo? Unidade simples. Segunda ordem é a das dezenas. Terceira ordem, das centenas. Quarta ordem, e aqui, ó, você tem a classe. Essas 3 ordens
representa a classe das unidades simples. A quarta ordem já passa para outra classe, certo? Então, essa classe é a classe das milhares. Então, a quarta ordem é unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Terceira ordem, centena de milhar. Você vai perceber o seguinte, sempre é unidade, dezena e centena. Só que pode ser unidade, dezena e centena simples, pode ser unidade, dezena e centena de milhar, pode ser unidade, dezena e centena de milhões, pode ser unidade, dezena e centena de bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões, sextilhões e assim sucessivamente, certo? Então, sempre vai ser unidade, dezena e centena. Essa unidade, dezena e centena vai representar as ordens. E elas três juntas representam uma classe. Aí, dependendo de qual classe ela se encontra, ela pode ser simples, de milhar, de milhões, de bilhões e assim sucessivamente. Ok? Então, você vai entender isso aqui rapidinho. Então, ó, eu tenho o número 2.343.938 unidades. Então, ó, eu começo aqui nas unidades. Se é unidade, vale 1, certo? Então, 8 vezes 1 é 8. Aqui é dezena. Então, 3 é dezena. Dezena significa 10. Então, 3 vezes 10 é 30. Então, o valor do 3 lá é o 30. O 9. O 9 é centena. Centena representa 100. Então, 9 vezes 100. Certo? Facinho, né? Moleza. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que você não precisa nem multiplicar. É só prestar atenção no detalhe que eu vou dizer para vocês. 7. 7 é unidade de milhar. Milhar é 1000. Então, 7 vezes 1000. Então, dá 7.000. 4. O 4 é dezena de milhar. Dezena de milhar é 10.000. Então, 4 vezes 10.000, que dá 40.000. 3 é centena de milhar. Centena de milhar é 100.000. Então, você pega 3 vezes 100.000, que dá 300.000. E o 2 é unidade de milhão. Unidade de milhão é milhão. 1.000.000. Então, 2 vezes 1.000.000 dá 2 milhões. Certo? Então, ó, assim, vou falar aqui, né, para vocês como é o segredo. O segredo é o seguinte: você pega aqui o número e vê qual é a posição, se tem algum número à frente. Se não tiver nenhum número à frente, você não bota nenhum zero. Se tiver algum número na frente, então a quantidade de números é a quantidade de zeros. Então, 3 só tem um número, por isso que ficou 30. Ó. 9. Você coloca o 9, aí você vê quantos números tem na frente. 1, 2. Então, 900. Certo? 7. Aí tem 3 números na frente. Então, 7.000. Pronto, a quantidade de números que tem é a quantidade de zeros que você vai colocar. Bacana? Bem facinho, né? Moleza demais, né? Matemática é assim, fácil, fácil. Ó, à esquerda da classe de milhões, dos milhões, temos a classe dos bilhões. Em seguida, a classe dos trilhões, como eu estava falando, né? Aí depois dos quadrilhões, dos quinquilhões, dos sextilhões e assim sucessivamente, certo? Então, assim, duas maneiras de decompor esses números, né? Então, a primeira maneira,
Você vai escrever o número e ver a ordem que ele se encontra. Se é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhões. Então, 2 vezes 1.000.000. Né? Você vai pegar os valores que tem aqui e multiplicar, certo? Então, você pode escrever 2 vezes a unidade que ele se encontra, cada um, né? Ou pode escrever dessa maneira, né? Pegando esses valores aqui, ó, e somando. Então, a soma dele vai fazer que você encontre o número, ok? Então, existe ainda a decomposição na base 10, né? Que eu vou ensinar para vocês. Números naturais, né? Então, os números, eles estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, né? Na imagem a seguir, identifique onde é possível indicar o número como quantidade, medida, ordem e código. Ora, se você olhar aí, na escola, né, você tem aí um relógio. Então, está medido o tempo, né? Então, medida. Tem uma fila, então tem a posição aí dos alunos, quantidade de pessoas que estão chegando na escola, né? E você vê aqui, ó, o endereço também. Então, é o código, né? A numeração que representa a chegada ou o endereço desses indivíduos, dessa escola. Então, em muitas dessas situações, usamos os números naturais. A sequência dos números naturais é, então aí, ó, craques vocês já são, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e vai aí infinitamente. Essa reticência significa que ele vai infinitamente, ok? Os números naturais, que estão imediatamente, né, em seguida, um dos outros, são chamados de números consecutivos. Por exemplo, os números 9, 10 e 11 são consecutivos. Então, logo após um vem o outro, certo? Então, para representar um número natural em uma reta, chama-se reta numérica. Estabelecemos uma unidade e um sentido, né? Em seguida, associamos cada número a um ponto, de maneira que eles fiquem dispostos em ordem crescente. Ordem crescente, pessoal, é do menor para o maior. Quer dizer, da esquerda para a direita. A partir do zero, né? Então, que corresponde à origem. Então, o zero aqui, pessoal, é a origem. É o primeiro número natural que você vai ter. E aí, de um em um, né? Ó, você marca um, por exemplo, você tinha uma régua, né? Você marca a distância de 1 centímetro para cada, e aí você vai numerando. Ok? Então, muito fácil, né? Essa é chamada de reta numérica, certo? 1, 2, 3, 4, na ordem. A invenção do zero, né? Quando a humanidade começou a registrar, né, quantidade, ainda não havia necessidade de ser criado um símbolo para representar o nada, ou o vazio. No nosso sistema de numeração, o zero foi o último dos algarismos, né, a ser inventado. Isso representou representou um grande avanço, né, em relação. Então, todo número natural tem um sucessor, ou seja, um número que vem imediatamente depois dele, na sequência dos números naturais. Ao adicionarmos 1 a qualquer número natural, obtemos seu sucessor. Por exemplo, se eu tenho um número 3, qual é o sucessor de 3? O sucessor de 3 é 3 mais 1. Quanto é 3 mais 1?
4. Pronto. Né? Você tem uma tendência natural de dizer o sucessor na sequência, mas é sempre bom ter essa ideia de que, para mim obter o sucessor de um número, eu tenho que pegar esse número mais um. Isso facilita muito o raciocínio quando você chegar no sétimo ano, no oitavo ano. Isso facilita muito. Né? Então, entenda, sucessor de um número é quando eu pego esse número mais um. Porque a tendência natural é sucessor de 9, 10. Pronto, acabou. Não, sucessor de 9 é 9 mais um, que 9 mais um é 10. Né? Isso parece besteira, parece inútil, mas vai facilitar a sua vida ter essa dimensão. Achar o sucessor de um número é pegar esse número mais um, certo? O sucessor de 99 é 99 mais um, que dá 100. Bacana? Pode não fazer sentido agora, mas vai fazer sentido para vocês depois, certo? Então, sucessor de um número, ele mais um. De maneira semelhante, todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor, que vem imediatamente antes dele, né? Antes da sequência. Então, é a mesma ideia. Se o sucessor eu somo mais um, o antecessor eu subtraio uma unidade. Por exemplo, o sucessor de 4 é 4 menos 1, que dá 3. Né? Então, no caso do zero, né, não dá para você subtrair um de nada. Você não tem nada, aí tira um. Então, no caso dos números naturais, isso não vai dar certo. Agora, se eu tiver um menos um, zero. Então, o 1, até o 1 tem sucessor, tem antecessor. Né? Então, sucessor é uma unidade a mais, antecessor, uma unidade a menos. Bacana? Facinho, né? Tem dificuldade não, pessoal. Então, sucessor, uma unidade a mais, antecessor, uma unidade a menos. Certo? Então, também podemos observar, né, a distância que separa o antecessor e o sucessor. E o número é a mesma. E um número é sempre maior do que os demais à sua esquerda. Isso é uma observação que as pessoas parecem que também é banalidade, né? Ó, se eu considerar o número 9, todo número que está à esquerda dele é menor do que ele. Todo número que está à direita dele é maior que ele. Isso é extremamente importante. Então, 1 está à esquerda do 8, ou seja, 1 é menor do que o 8. Então, 1 é menor do que o 8. O 13 está à direita do 5, ou seja, o 13 é maior do que o 5, certo? Então, isso vai ajudar você futuramente. Então, tudo que está à esquerda é menor